E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar com vocês agora a respeito de vitórias, oposições, guerra espiritual, e tudo isso tem a ver com o que Deus fez, né, nesse final de semana, lá em São Paulo, nesse seminário do Reino que foi ministrado lá. Tem muitas bênçãos, muitas coisas bem legais que Deus fez ali. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Mas antes de uma grande vitória, vem grandes adversidades, vem oposições. E eu quero ler com vocês o texto aqui de Daniel, no capítulo 10, versículo 12, que diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras. E por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Olha que interessante, porque todas as vezes que a palavra do reino, né, que o que Daniel recebeu foi a palavra do reino. A palavra do reino ela vem para ser revelada a uma oposição do império das trevas. Ora usa demônio no mundo espiritual, ora usa homens. Você vê que Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 2, que alguns falsos irmãos tentaram se intrometer na minha liberdade, o qual nem por uma hora eu me sujeitei. E nós vemos na própria natureza, que Paulo ele diz que quando ele fez as suas viagens, inclusive ele sofreu até naufrágio, né? Mas ele sofria naufrágio, mas sofria com alegria. Por quê? Porque ele ia sabendo que ali tinha uma grande vitória. Está lá Jesus indo para libertar o Gadareno, uma pessoa que era conhecida naquela cidade. Imagina o burburinho que foi ao receber esse milagre. O império das trevas se levantou, trazendo uma tempestade. Jesus teve que repreender a tempestade. Então, todas as vezes que a gente vai trazer o evangelho, o império das trevas se levanta, seja usando homens, seja ele mesmo, como diz Paulo lá em Tessalonicenses, que ele por 2 vezes tentou ir até a Tessalônica, só que Satanás o impediu nessas 2 vezes. Então, a palavra do reino que nós ensinamos, que não é uma palavra de teologia, é uma palavra de restauração, ela tem levante. Eu sofri levante desde segunda-feira passada. Perseguições pessoais e perseguições até na saúde. Eu acordei na segunda-feira com os 2 ouvidos entupidos. Eu não conseguia ouvir quase que nada, papo de 15% que eu conseguia ouvir. E eu fui no otorrino na segunda-feira, o otorrino só piorou a situação e pediu para eu voltar na segunda-feira que vem, que é hoje. Eu falei, não pode isso acontecer. Eu tenho um seminário para ministrar na sexta-feira. Eu tenho que estar bem, eu não posso estar ruim. Eu, não satisfeito, fui no outro otorrino na terça-feira, e aí ele conseguiu desentupir esse ouvido, mas esse aqui ainda continuou ali entupidaço. Eu ministrei o seminário do reino com um ouvido entupido e zumbindo. Na terça-feira, você não percebeu. Na quarta-feira, eu tive que comprar um fone auricular, porque eu não estava conseguindo me concentrar direito, porque eu estava falando e ouvindo a minha voz, né, por dentro, e eu fiz a live de quarta assim. Na quinta-feira, não teve o seminário do reino, nós nos consagramos para o seminário de sexta-feira. Deus me deu uma palavra sobre bom ânimo, nós temos que ter bom ânimo. Numa viagem que era para ser de 4 horas e meia, 5 horas e meia, levou 8 horas de viagem. Não sei como que isso aconteceu, o ônibus não parava. E eu passando mal, vomitando, sentindo fraqueza no corpo. Foi eu descer do ônibus, o culto começava às 7h30, nós chegamos às 7h. Saímos daqui 10h30 da manhã, tá? E aí nós chegamos lá, eu melhorei assim, da água para o vinho. Melhorei da água para o vinho. Peguei no microfone, não senti absolutamente nada.
Daí nós discernimos que isso era espiritual. Isso era espiritual, e eu estava ali, né, intercedendo na brecha para que o evangelho viesse a acontecer. Doe a quem doer, porque quem me conhece sabe que eu sou duro na queda, eu não abaixo a guarda, né? E quanto mais baixo eu cresço. Deu frutos ali deu muitos frutos. O pastor Klaus também vai estar nessa empreitada ali em São José dos Campos. Então, praticamente, nós já temos ali 2 polos. Já temos um fixo, já consolidado nessa palavra, né? Consolidado lá em Curitiba. Nós temos o pastor Damaso aqui, temos o pastor Márcio, eu e o Pedro. E em São Paulo temos o pastor André. E essa é a ideia. A ideia somos nós crescermos, né? E fazer com que essa palavra ela fixe aonde ela foi ministrada. Até para alguns irmãos que não estão congregando e querem congregar, ter aonde ir, tá? Então, nós não nos surpreendemos com perseguições, com acusações, com disse-me-disse, né? Com calúnias. Por quê? Porque tudo isso é para parar o que Deus está fazendo. O nosso trabalho é justamente ir até as pessoas. Esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho, né, é levar o evangelho e fazer daquele local onde foi levado um ponto, né, de encontro para os irmãos estarem ali estudando, ceando, né, se reunindo. Então, é isso que nós fazemos, né? E há todo esse levante, só que os levantes não vão parar. Quanto mais nós criamos força, mais o diabo fica se batendo lá. Ele vai se levantar, ele vai falar, ele vai querer denegrir, ele vai querer, de alguma forma, tentar parar, enfraquecer, né, essa palavra. Só que se em 20 anos isso não aconteceu, não é agora que vai acontecer. Justamente agora em que nós estamos colhendo os frutos de tantos anos que nós plantamos, né? Tantos anos. Um primeiro seminário do reino que nós fizemos online, gente, tinha 8 alunos. Primeiro seminário do reino que nós fizemos online tinha 8 alunos. E a gente ministrava para 8 alunos. E nas horas online ficava 4 pessoas assistindo. E eu falei, não, isso aqui vai dar certo. Quando as pessoas passarem a ouvir, porque não tem ninguém ouvindo. Tem pouca gente ouvindo. Meu canal na época tinha 3 mil inscritos. Mas quando eles começarem a passar a ouvir, aí o negócio vai pegar corpo, porque eles não ouviram ainda essa palavra. Eles não ouviram. Quando começar a ouvir, vai pegar corpo. E é justamente isso que está acontecendo. E quanto mais pessoas ouvem, mais corpo pega. Quanto mais pessoas ouvem, tem resistência? Tem. Inclusive lá encontramos resistência, né? Encontramos resistência lá. Mas tem de bom ânimo. Essa foi a palavra que o Senhor nos deu na consagração. Então, eu quero deixar para vocês aqui, já que vocês não viram online, vocês não puderam acompanhar, eu vou deixar para vocês aqui um pouquinho do clima, de como que Deus ele operou naquele lugar. E continue orando por nós, continue orando conosco, tá? O nosso intuito é fazer com que esse evangelho ele alcance e tenha pontos de pregação, onde você possa ter um local de refúgio, aí onde você está, né? Aí onde você mora, onde você, como corpo, você possa realmente, né, ter comunhão com irmãos que pensam igual a você. Mas esse trabalho não estaria acontecendo, não teria esse sucesso se não fosse por vocês que estão conosco, né, que estão com a gente, que estão orando, patrocinando financeiramente, ofertando financeiramente, tudo isso está acontecendo. Inclusive, se você quiser ofertar, não é na minha vida pessoal agora, tá? Nós temos
a oferta na minha vida pessoal, nós temos a oferta para o seminário. Se você quiser ajudar a fazer com que, por exemplo, esse seminário do reino, eu vou voltar a falar, eu me corto direto, né? Esse seminário do reino que nós fizemos lá em São Paulo, vieram pessoas de outras regiões de São Paulo que não tinham lugar para se hospedar, e nós patrocinamos a hospedagem deles, nós pagamos a hospedagem dos irmãos. Para ninguém dizer que eu não fui porque eu não tinha como ir financeiramente. Então, nós ajudamos na passagem e nós ajudamos na hospedagem. E lá você também almoçou, jantou e lanchou, né? Foi tudo 0,800. Em parte foi 0,800, porque todo mundo colaborou. Então, todos ficaram hospedados, né? Os irmãos que vieram de hoje ficaram 3 dias, sexta, sábado e domingo, né? Gratuitamente. E sobrou vaga, irmãos. Olha que maravilha, sobrou vaga, sobrou dinheiro, né? Para que mais irmãos pudessem vir. Então, é isso, né? Nós abrimos mão de cobrar para poder ir anunciar o evangelho. O que eu recebi com isso, meu irmão? O que eu recebi? O que nós recebemos? Não entrou 0 centavo na nossa conta de oferta. Tudo foi para que todos pudessem ouvir essa palavra. Isso é bom falar essas coisas assim. É bom falar porque é testemunho. O diabo ele fica endemoniado, né? Quando ele ouve uns negócios desses. Ele vai procurar picuinha, sabe? Para tentar acusar e paralisar a obra. Só que já está derrotado. Os frutos estão aí, né? E você faz parte disso. Você que acredita nesse trabalho, que acredita, não é o trabalho de um homem só. Nós temos aqui eu, o Pedro, o pastor Márcio, que caminha comigo há mais de 20 anos, junto com o pastor Damaso, que caminha comigo há mais de 20 anos. Temos o pastor Grayson, temos o pastor Klaus, né? Nós temos tantos outros irmãos de outros canais que estão com a gente, como o Wagner Olmos, como o Wagner Nunes, como o Ricardo, né? E tantos outros irmãos que daqui a pouquinho vai estar aparecendo aí. Temos o pastor Gilberto, que está com a gente também, hoje está lá em Portugal. Não é uma coisa de um homem só, de um canal, irmãos. Isso aqui existe toda uma organização operacional de homens de Deus que oram, que buscam, fora as mulheres, as esposas, que estão também intercedendo, orando, buscando, né? Se consagrando. Mulheres de Deus, senhoras, que saem da cidade, passa aí 8 horas no ônibus e chega lá, a gente vê louvando, adorando, participando, só com o prazer de ver nos olhinhos dos irmãos, eles ouvindo pela primeira vez o Evangelho do Reino, gente que está participando, que era adventista do 7º dia, e chegou lá, né? E mudou-se o conceito de reino milenar, de nações. Gente, essa palavra está fazendo um estrago no império das trevas. E tudo isso é porque nós estamos dobrando o nosso joelho, estamos orando, e Deus está dando a resposta e vai dar muito mais, tá? E eu acredito nisso que Deus está fazendo, porque isso não é oba-oba, isso não é modinha, isso é fruto, é resultado. É resultado do quê? É resultado de oração, de consagração, de mais de 400 pessoas que estão atrás de tudo isso, né? Orando e pedindo a Deus para que essas coisas viessem a acontecer. E vai acontecer, isso vai se espalhar. Escreve o que eu estou dizendo, isso vai acontecer, isso vai espalhar, porque o primeiro interessado em tudo isso é o próprio Deus, que é o Senhor da Seara. E Ele vai enviar muitos obreiros para essa obra. Então, fica aí com o vídeo finalzinho, né? E que o Senhor possa estar te abençoando poderosamente, em nome de Jesus. Cadê o Igor? Cadê o Igor? Cadê Fernanda? Tem que chamar pra tudo. Não é problema. Chama, dá um grito aí na varoa. Chama a Fernanda da congregação. Primeiro de tudo, eu queria glorificar Deus pela tua vida, meu irmão. Só, vou te falar uma coisa. Se tu chorar, eu vou chorar. Não é nada? Vou chorar. Então chora. Olha só, esse cara aqui foi resposta das orações, minha e do pastor Igor. Amém.
a gente precisava de um homem valente aqui em São Paulo. E surgiu esse cara, com esse olho de criança e olhar de criança, de menino, com esse coração igual de Jesus, um homem de Deus, um homem manso, feliz. Quantas vezes, cara, tu nem sabe, tu me animou só por eu falar com você. Tu me animou, tu me trouxe ânimo, vontade de fazer isso aqui acontecer, sabe? E você foi pedido de Deus nas nossas orações. As nossas dores de parto que eu e Igor tivemos para essa obra andar aqui. Era só um café com Cristo que a gente queria fazer. Deus transformou num seminário. Amém. Glória a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque tu se dispôs, tu, a tua esposa, se dispuseram, se colocaram na brecha e fizeram acontecer. Eu glorifico a Deus pela tua vida e por tudo que Deus há de fazer a partir de agora na tua vida. Glória a Deus. Ontem, quando o pastor Damásio estava orando aqui, no final da ministração dele, eu estava aqui atrás, ele pediu para os pastores virem para cá, eu estava aqui, eu estava orando, eu não sou de ter visão, eu te falei isso, eu te contei isso ontem. Eu não sou de ter visão, eu não sou esse cristão que tem nada disso. Mas ontem, enquanto o pastor Damásio orava e abençoava esse lugar aqui, esse ministério aqui, eu com meus olhos fechados, Deus me mostrava o Senhor jogando um cântaro de água aqui dentro desse terreno aqui, desse lugar aqui, desse espaço. E a hora que a água batia no chão, brotava do chão para o alto vários feixes de água em vários lugares aqui, brotando e subindo cada vez mais alto. E eu entendi o que o Senhor estava me mostrando ali. Que aqui vai fluir rios de água viva, desse lugar aqui. Glória a Deus. E eu não tenho a menor dúvida Aleluia. que todas as coisas vão cooperar para isso acontecer. Nós estamos aqui, ó, eu, o pastor Igor, o pastor Damásio, o pastor Márcio, e eu posso falar pelo pastor Gil também, que não está aqui agora. Que nós vamos apoiar. O que Deus há de fazer aqui, na tua vida, na vida da tua esposa, nós vamos apoiar. Amém. E toda a família do canal ID, toda a família do canal Venha Teu Reino vai apoiar junto. Amém. Glória a Deus. Porque nós queremos um ponto de pregação do Evangelho do Reino de Deus. A Gisete hoje falou isso aqui também. Profetizou isso. E assim será, né? Deus já está movendo isso. Amém? E é por isso que você se colocou na brecha mesmo sem saber. Não há nada por acaso. Tá bom? Eu queria também agradecer essas duas meninas aqui, ó. Uma vez eu vim aqui em São Paulo, muito chulo da minha vida, eu e o Igor, de ônibus. 11 horas saímos do Rio, chegamos aqui, 5 horas da manhã, 4, ficamos acordados direto para começar o café com Cristo só às 10. Viramos a noite na rodoviária, foi ou não foi? Hein, Barnabé? Frio. Foi ou não foi? Apertado, no mesmo cadeira dele. Frio. Eu e esse cara na rodoviária do Rio, depois na rodoviária de São Paulo, chegou um frio, eu e ele sozinho. E nós chegamos aqui com a palavra, e saiu aquela palavra dos gaditas e os 300 de Gideão. Eu falei dos gaditas e dos 300 de Gideão. E hoje eu vejo aqui, ó, 2 filhotinhos de leão. Duas gaditinhas que incorporaram essa palavra e toda vez que ela fala gadita, pastor, gadita. Uma fala assim, eu sou gadita, aí outra, eu sou uma dos 300 de Gideão. Isso aí. Entrou na alma delas e elas vestiram a camisa e elas brigam pela gente. Brigam pelo nosso ministério, brigam para que isso aconteça. Essas meninas de 19 anos. Irmão, de 19 anos, essas meninas estão aí no mundo. Estão aí se enchendo das coisas desse mundo. E essas meninas estão aqui servindo a Deus com tudo que tem, com tudo que são. Eu fico orgulhoso disso. Amém. Glória a Deus. Eu fico feliz, porque eu vejo que eu quero isso para as minhas filhas, sabe? Essas meninas de 19 anos vieram de longe, sozinhas, estão aqui, ajudando nessa obra, servindo, ficaram na cozinha, botaram toucas para servir a gente. Eu fico muito feliz da disposição que elas têm no coração de servir o reino de Deus. Eu fico feliz e eu glorifico a Deus
pela vida de vocês duas. Glória a Deus. Vocês são uma bênção. E tudo isso aconteceu porque Deus colocou isso no coração de vocês e vocês se dispuseram para fazer. Amém. Deus abençoe a vida de vocês duas Glória a Deus. poderosamente. Amém. Eu queria também agradecer a minha esposa, Fernanda, a minha sogra, que está lá em cima, para as crianças que, olha só, quem tem filho e está aqui adorando, é graças a essas mulheres que estão lá apacentando as bênçãos da gente. Porque se não fossem elas, também nada disso estava acontecendo. As crianças estavam aqui gritando, berrando, e ia ser difícil. Eu sei como é que é. Então, graças a elas que também vestem a camisa e estão lá servindo, limpando, enchendo d'água. Várias vezes eu vi subindo e descendo e botando água de 2, 3 litros lá para encher naquele bebedouro a conta-gotas. A gente só saiu daqui hoje depois que tudo estava varrido, limpo. E elas estavam aí, ó, as gaditas, as 300 de leão, limpando, varrendo, fazendo tudo acontecer. Glória a Deus. Gratidão. Amém. Gratidão. Glória a Deus. Gratidão. Glória a Deus. E por todos vocês que vieram de longe, ofertaram, fizeram isso tudo acontecer, fizeram... Eu sei que está difícil, irmão, nesse contexto de vida que a gente está vivendo, separar que seja 30, 50 reais do nosso sustento, do nosso sustento para empenhar na obra de Deus. Mas quem faz isso é aquele que acredita. É aquele que tem senso de corpo, que tem senso de reino de Deus, já vive o reino de Deus. Esses estão aqui, foi esses que Deus separou para estar aqui, foram esses que ofertaram e vão continuar ofertando. Porque a obra vai continuar. Hoje é aqui em São Paulo, amanhã em Belo Horizonte, depois no Recife, depois no Amazonas, depois no Aporto, no Chuí, onde que Deus Amém. Aleluia. E eu sei que Deus vai levar. Porque está escrito lá em Mateus 24. Que esse evangelho do reino terá que ser pregado em testemunho, e então virá o fim. E nós vamos cumprir isso aí. Amém. E eu conto, o pastor Gil conta, o pastor Klaus conta, o pastor Damásio conta, o pastor Márcio conta, o pastor Gil conta. Todos nós contamos com vocês. Amém. Porque não tem corpo sem perna, não tem corpo sem braço, não tem corpo sem orelha e não tem corpo sem boca. Todos nós somos corpo. E nós contamos com cada um de vocês. Tudo isso aqui aconteceu por causa de nós aqui. Porque Deus colocou isso no coração da gente. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. E abençoo o retorno para casa de cada um de vocês. Amém. Vocês vão debaixo da mão de Deus, guardados e cheios do reino de Deus no coração de vocês, para falar por aí, irmão. Amém. Para falar por aí. Essa palavra tem que ser falada, tem que ser ouvida pelos nossos irmãos que estão dormindo. Em nome de Jesus. Eu abençoo cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Irmão, só para falar, minha mãe está lá em cima, cuidando ainda das crianças. Mas no primeiro dia eles foram ministrados sobre a promessa que Deus fez a Abraão. No segundo dia, sobre a história de Nabucodonosor, da estátua, da pedra, que quebra a estátua, que quebra todos os reinos, e que vai vir um reino que vai durar para sempre. E hoje eles foram ministrados sobre Jesus, que é o nosso rei. Aprenderam algumas músicas, tem uns trabalhinhos, estão levando. Então essa sementinha também está sendo plantada no coração dessas crianças. Amém. Glória a Deus. Que eles vão ser os que vão passar essa mensagem até o tempo do fim. A gente crê nisso. Amém. Só para dizer também, irmãos, que o nosso propósito não é só chegar e ministrar o seminário. Isso é bom, isso é importante, mas o nosso propósito é deixar uma semente na terra onde nós pisamos. Isso aconteceu em Curitiba. Hoje está tendo o Café com Cristo lá, né? É o pastor Grace, o irmão Ricardo, o pastor Grace de manhã pregando, o irmão Ricardo na tarde pregando, estão lá mandando foto direto no grupo, né? Café com Cristo. Nós temos o pastor André, que vocês viram outro testemunho dele, é fruto nosso, vários irmãos que estão aqui vão passar a congregar lá com ele, o mesmo evangelho, a mesma palavra, e muito em breve também. E isso vai se espalhar em todo o Amém. Brasil. Glória a Não vou Deus. deixar ninguém de fora. Quando alguém falar assim, poxa, eu gostei toda essa palavra, e agora? Ah, e agora você vai para esse endereço. Tem na Paraíba também, né? Tem lá, o nome do pastor lá? Pastor Souza. Pastor Souza na Paraíba. Araruna. Tá lá em Araruna. Então a gente está começando, é o tempo. Há mais de 20 anos a gente pregando essa palavra, anunciando, e Deus fala assim, calma, segura. Quando for o momento, eu mesmo vou dar o crescimento. Eu Aleluia. mesmo vou levar as almas para aí. Amém. E nós não desistimos.
vai acontecer em São Gonçalo, vai acontecer no Rio, vai acontecer, como disse o pastor Pedro, de Apóstolo Chuí, vai acontecer nos Estados Unidos, vai acontecer em Portugal. Glória a Deus! E é o corpo. Você percebe que o que está acontecendo hoje não é por causa do Pedro, ou por causa dos pastores, ou por nossa causa, é por causa de vocês. Vocês abraçaram, vocês acreditaram, né? Vocês se sentiram parte do projeto. E aí todo mundo trabalhando junto, como se fosse um só homem. As muralhas estão sendo reconstruídas. Né? Deus está nos tirando do cativeiro, nos levando para Jerusalém, mas primeiro tem que reconstruir os muros. Né? E nós vamos fazer esse trabalho. Né? Reconstruindo, vigiando, trabalhando. Ao mesmo tempo que a gente trabalha, a gente guerreia. A gente trabalha, a gente guerreia. Porque só os irmãos que fazem parte da equipe ontem souberam, não sei, pode ter outras pessoas, mas a guerra espiritual que foi ontem aqui para ministrar. Né? Então, você, não sei se alguém percebeu, mas tinha gente de fora, eu estava ali atrás intercedendo, outros irmãos aqui intercedendo, porque estava tendo uma guerra espiritual muito grande. Porque quando a gente fala do reino, o inferno se levanta. Porque é a palavra que vai levar Satanás ao abismo. É essa a palavra do reino. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém, glória a Deus. Né? E essa obra gerou fruto. Nós vencemos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós temos testemunhos para contar. Né? Nós temos testemunhos. Vamos voltar para Jerusalém cheio de testemunhos para contar dessa vitória que foi conquistada aqui. Né? Então pode ter certeza que cada oração de um justo nesse lugar teve o seu efeito. Amém. Teve o seu efeito. Vamos orar? Vamos fechar então? Vamos orar.